Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma vasta planície coberta de ossos secos, restos do que um dia foram pessoas cheias de vida e esperança. Esta é a visão que Deus mostra ao profeta Ezequiel antes da passagem que ouvimos hoje. E então, um milagre acontece. Os ossos se juntam, são revestidos de carne, recebem o sopro do Espírito e se tornam um exército vibrante de vidas restauradas. Esta poderosa imagem de ressurreição e reunificação é o pano de fundo para nossa primeira leitura de hoje. Ezequiel fala a um povo dividido e exilado. Israel estava fragmentado, espalhado entre as nações, aparentemente abandonado por Deus. Neste contexto de desespero, a mensagem de Ezequiel brilha como um farol de esperança. Vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou reuni-los de toda parte e reconduzi-los para sua terra. Esta não é apenas uma promessa de restauração geográfica, mas de cura espiritual profunda. Deus promete: farei deles uma só nação. Não mais se contaminarão com seus ídolos. Eu os purificarei. A visão é de um povo unificado, purificado, restaurado em seu relacionamento com Deus. E então, Deus vai além, prometendo:
Habitarei no meio deles. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna. Que promessa extraordinária! O próprio Deus habitando entre seu povo, estabelecendo uma paz que transcende circunstâncias temporárias, uma aliança que não pode ser quebrada. Ao voltarmos nossa atenção para o Evangelho de João, encontramos uma narrativa que parece, à primeira vista, contrastar drasticamente com esta visão de esperança e unidade. Jesus acaba de realizar seu milagre mais poderoso, a ressurreição de Lázaro. Em vez de celebração universal, vemos divisão e conspiração. Alguns acreditam nele, enquanto outros correm para relatar aos fariseus. O sinédrio se reúne em sessão urgente. O medo permeia a sala. O que faremos? Perguntam eles. Este homem realiza muitos sinais. Observe a ironia. Eles não negam os milagres de Jesus. Eles reconhecem seu poder, mas em vez de se submeterem a ele, planejam destruí-lo. Sua preocupação é reveladora. Se o deixarmos continuar assim, todos acreditarão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Suas motivações são complexas, talvez genuinamente preocupados com sua nação, talvez mais interessados em manter seu próprio poder e posição. Em qualquer caso, eles falham em reconhecer a verdadeira identidade e missão de Jesus. E então, Caifás, o sumo sacerdote, faz sua declaração fatídica: é melhor que um só homem morra pelo povo, e não pereça a nação inteira. João nos revela a ironia dramática. Sem saber, Caifás estava profetizando. Como sumo sacerdote, ele inadvertidamente proclama a verdade central do Evangelho, que Jesus morreria não apenas pela nação judaica, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Veem a conexão com Ezequiel? A mesma promessa de reunir o povo disperso, de unificar o que estava dividido. O que Ezequiel previu como um ato futuro de Deus, João vê cumprindo-se através da morte de Jesus. O plano conspiratório do Sinédrio, destinado a eliminar Jesus, torna-se, nas mãos de Deus, o meio de cumprir sua promessa ancestral de restauração e unidade. O que estas leituras têm a nos dizer hoje? Vivemos em um mundo profundamente fraturado e dividido. Famílias são divididas por conflitos não resolvidos. Comunidades são segregadas por diferenças sociais, econômicas e raciais. Nações se opõem a nações. Até mesmo dentro da igreja, experimentamos dolorosas divisões. Como os israelitas exilados, podemos nos sentir espalhados e separados, ansiando por restauração e unidade. Mais profundamente, muitos de nós experimentamos uma forma de exílio interior. Sentimos-nos distantes de Deus e uns dos outros. Carregamos feridas de rejeição, traição ou perda. Como os ossos secos na visão de Ezequiel, partes de nós parecem mortas, incapazes de recuperar a vida. Em face dessas realidades, nossas leituras de hoje oferecem uma mensagem profundamente esperançosa. O Deus que prometeu reunir Israel, o Cristo que morreu para reunir os filhos de Deus dispersos, continua trabalhando para restaurar e unificar o que está quebrado em nosso mundo e em nossas vidas. Mas, e este é o ponto crucial, a unidade que Deus deseja não vem através de coerção política ou manipulação religiosa. Não vem através de comprometer a verdade ou de ignorar o pecado. Vem através do caminho da cruz. Quando Caifás declarou que era melhor que um homem morresse pelo povo, ele não tinha ideia da profundidade teológica de suas palavras. A morte de Jesus não foi apenas um expediente político, foi o supremo ato de amor sacrificial que quebrou as barreiras entre Deus e a humanidade, e entre diversos grupos humanos. Paulo escreve aos Efésios que Cristo é a nossa paz. De ambos os povos fez um, tendo derrubado o muro de separação, para criar em si mesmo um novo homem, reconciliando ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz. A unidade verdadeira e duradoura vem apenas através da cruz, através do amor sacrificial que está disposto a sofrer pelo bem do outro, através do perdão que liberta tanto o ofensor quanto o ofendido, através da humildade que coloca as necessidades dos outros acima das nossas. Como seria se levássemos a sério esta verdade? Se, em nossas famílias,
escolhêssemos o caminho do amor sacrificial em vez de insistir em nossos próprios direitos? Se, em nossas comunidades, nos recusássemos a ser definidos por linhas divisórias sociais ou políticas, e em vez disso abraçássemos nossa identidade comum como filhos de Deus? Se, em nossa igreja, priorizássemos a unidade em Cristo acima de preferências pessoais ou agendas de facções? Esta é a visão que Ezequiel profetizou e que Jesus morreu para realizar. Um povo unificado sob liderança de Deus, purificado do pecado, vivendo em paz uns com os outros e com Deus. Mas note algo importante: a unidade que Deus promete não é uniformidade. Ezequiel fala das tribos de Israel. Suas identidades distintas não são apagadas, mas harmonizadas sob a soberania de Deus. Da mesma forma, João fala dos filhos de Deus dispersos, pessoas de todas as nações e culturas, unidas não por conformidade cultural, mas por fé comum em Cristo. A unidade cristã celebra a diversidade de dons, experiências e expressões, enquanto afirma nossa identidade comum como membros do corpo de Cristo. É uma unidade baseada não na semelhança superficial, mas no amor profundo, o mesmo amor que levou Jesus à cruz. À medida que nos aproximamos da Semana Santa e da Páscoa, somos convidados a contemplar o custo e o poder da verdadeira unidade. Contemplamos o Cristo que, na cruz, abriu seus braços para abraçar toda a humanidade. Contemplamos o túmulo vazio que proclama a vitória da vida sobre a morte, da reconciliação sobre a divisão. E somos desafiados a participar desta obra de reunificação. Como? Começando em nossos próprios corações, permitindo que o Espírito de Deus cure nossas divisões internas, reconciliando os aspectos conflitantes de nossas personalidades, integrando nossas feridas e memórias dolorosas em uma narrativa de redenção, estendendo-se para nossas relações, tomando iniciativas corajosas de perdão e reconciliação, construindo pontes onde outros construíram muros. Então, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto refletimos sobre estas poderosas leituras, façamos destas palavras de Ezequiel nossa oração: habitarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que Deus habite em nosso meio, reunindo o que está disperso, restaurando o que está quebrado, unificando o que está dividido. E que, através de nossas vidas de amor sacrificial, outros possam ver o cumprimento da antiga profecia. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando meu santuário estiver no meio deles para sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, unindo-nos em um só corpo, uma só fé, uma só esperança. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.